Fala, mestre, beleza? Galera, vamos aqui agora destrinchar como é feito o cálculo na prova da UEMA, segundo o edital. Eu queria muito sua atenção porque essa aqui é uma aula que pode ser muito importante para você, tá? Então olha aí para o teu slide, tá? A gente vai perceber ponto a ponto de como você tem que calcular a nota da UEMA. Rafa, tem muito segredo aqui? Não tem. Mas a primeira coisa que eu preciso de mistificar na tua cabeça, tá? A primeiro ponto aqui. O UEMA, pessoal, o corte para você entrar no quádruplo, o corte para passar na UEMA não é 47, 46, 48, não é isso, tá? A prova tem 60 questões, mas na verdade o cálculo é feito segundo o desvio padrão. Então olha só como a gente aprende sobre o UEMA, né? E para a gente começar, eu trouxe aqui um slide onde eu vou fazer algumas perguntas e a nossa intenção é responder cada uma dessas perguntas. Então olha só, vem aqui com o Rafa. Ó, primeiro, entenda o cálculo de notas da UEMA, exatamente. O que significa essa média final, né? Então, Rafa, o que de fato é essa tal de média final da UEMA? Outra, o número de acertos absoluto define quem vai estar no quadro de vagas? Ó, isso é uma coisa que a gente vai discutir bastante. Já vou até te adiantar o seguinte. Proporcionalmente, sim. Claro que a UEMA é diferente do Enem. Na prova do Enem, por exemplo, que inclusive é uma das perguntas abaixo, se você acertou 35 questões de matemática, não quer dizer que a tua nota TRI será maior que quem fez 34 em matemática. É possível uma pessoa com 34 ter nota TRI em matemática maior que outra pessoa com 35, porque a gente sabe que a teoria de resposta ao item, ela permite uma variação de nota dentro do mesmo acerto, né? Então isso é um dado importante. Por isso que a outra, pergunta, assim como o Enem existe coerência de respostas, na prova da UEMA não. O Enem você tem 3 parâmetros, parâmetro A, que é o parâmetro de discriminação, o parâmetro B, que é o parâmetro de coerência, que é o que define a questão na régua de proficiência, e nós temos ainda o parâmetro C, que é o parâmetro de taxa de acerto, que é de 20%. Isso é no Enem. Na UEMA não é bem assim. Na UEMA as questões têm valores fixos, perfeito? As questões têm valores fixos, então isso aqui já está respondido para você. E o que é esse tal de desvio padrão? Rafa, como é que funciona o tal do desvio padrão na UEMA? E é isso que eu vou hoje trabalhar com você aqui, tá bom? Só para você ter uma ideia, perceba que a nota do pessoal aqui, ó, esse aqui eu trouxe, essa imagem aqui, galera, ó, essa imagem que você está vendo aqui, ó, que eu estou apontando na setinha lá, ó, é a imagem da classificação UEMA. E se você perceber nessa imagem, tem essas médias aqui, ó, que eu estou circulando aqui de vermelho, ó, você tá vendo? Essas médias, 741,42, 733,34, 727,12, 726,93, isso é o que nós vamos entender como nota que vai para o quadro de vagas. Perfeito? Então, este 727, 726 é alguma taxa de acerto, tá? Pronto. Então, eu quero te ensinar a chegar nessa nota e você passar a entender de fato quais são as áreas da UEMA que valem mais pontos. Vamos lá. Para a gente começar a entender o cálculo de notas da UEMA, vamos do básico. E o básico é entender o que é um desvio padrão. Olha para essa imagem aí, meu caro. Você está vendo aí a fórmula de desvio padrão, o DP. Exatamente. Não se assuste com essa fórmula, tá, pessoal? O que é desvio padrão? É a raiz quadrada, você está vendo aí a raiz quadrada, tá? Do somatório da diferença entre as notas pela média elevado ao quadrado dividido por n menos 1. Rafa, tu falou grego para mim. Falei grego? Beleza. Então vamos pegar um exemplo aqui? Vamos pegar um exemplo. Imagine que você tenha André, Bia e Carlos. André, Bia e Carlos foram fazer a prova de linguagem da UEMA. Imagine que o nosso querido Carlos tenha feito 18 questões. A nossa querida Bia acertou 16 questões e o Carlos 14. Rafa, 18, 16, 14, de quantas? 20, uai, larga de ser besta, né, Sô? 20 aulas, 20 questões, perfeito? É 20 questões aí, ó. Ao todo, na prova da UEMA, nós temos 20 questões da área de linguagens, literatura, obras literárias, 20 questões de humanas e suas tecnologias, aí cai filosofia, sociologia, geografia, história, e temos ainda 20 questões envolvendo natureza e matemática. Olha que interessante, na prova do Enem, matemática é uma prova própria, com TRI e uma régua de proficiência própria, e nós temos natureza como sendo uma prova própria. É diferente da UEMA. Na UEMA, só caem 5 questões de matemática dentre as 60 questões.
Por isso que eu sempre digo para os alunos que o cara que não curte muito matemática, ele prefere com certeza a prova da UEMA. Então vamos lá. O nosso caso então é esse. Nós temos André, nós temos Bia e nós temos Carlos. André, Bia e Carlos fizeram a prova da UEMA. Rafa, se a gente considerar que esta prova da UEMA, feita por André, Bia e Carlos, somente os 3 fizeram a prova, como é que eu vou chegar no desvio padrão deles? Uai, vamos fazer um cálculo então? Vamos fazer um cálculo. A gente vai pegar a média. Qual seria a nota média entre André, Bia e Carlos? Para eu descobrir a média deles, é só pegar 18 mais 16 mais 14 e dividir por 3. Nem precisava, né? Perceba que o 16, ele é o nosso termo médio. Exatamente. 16 é o termo médio entre 14 e 18, né? Porque de 16 para 18 é 2 casas e de 16 para 14 é menos 2 casas. Então, 16 é o termo médio, seria o termo médio, aula de matemática, o 16 é de fato a nossa média aqui. Mas beleza, calcule se você quiser calcular, né? 16 mais 14 dá quanto, Rafa? Isso aqui dá 30. 30 mais 18, 48. 48 dividido por 3 dá quanto? Haha, 16, né? Perceba que legal. Então, apaguei tudo. Então, a gente acabou de descobrir que a média é 16. O que é a média, Rafa? O x barra. Esse x barra aqui, pessoal, nada mais é para nós do que a média. Então, eu vou fazer o seguinte. O que é a fórmula de desvio padrão? Eu vou pegar a nota de cada um dos candidatos, olha para a tela, olha para a tela, olha para a tela. Cada um dos candidatos tem uma nota. Eu vou pegar a nota de cada um dos candidatos e vou diminuir da média que eu encontrei. Qual foi a média que nós encontramos? 16. Então vai lá, 18, que é a nota de André, menos a média, elevado ao quadrado. Depois, 16, que é a nota de Bia, menos a média. Quanto que foi a média mesmo, que é o x barra? 16, elevado ao quadrado. Depois, a nota de Carlos, menos 16, elevado ao quadrado. Rafa, 14 menos 16 vai dar uma coisa negativa, não tem problema, porque quando elevar ao quadrado fica o quê? Vai positivo. Eu vou até tomar um café que eu falei rápido demais, perfeito? Então, vamos seguir aqui com o Rafa, Café que é o meu espinafre natural. Então, olha só, vamos aqui. Rafa, fiz isso. Eu vou dividir por n menos 1. Rafa, quanto que vale o meu n? Uai, o meu n, pessoal, vale 3. Por que o meu n vale 3? Porque eu tenho 3 candidatos. Então, vai ser n3 menos 1, 2. Então, eu vou dividir por 2. Rafa, e aí, você encontrou o desvio padrão? Se eu colocar a raiz quadrada aqui em tudo, sim. Perfeito? Então, eu encontrei o desvio padrão. Eu te ensinei como é que chega nesse DP. Você fala, Rafa, mas o N da UEMA, aqui você tem 3 candidatos. Então, o N vale quanto? Vale 3, vale 3, vale 3. Mas a UEMA, Rafa, sei lá quantos candidatos tem. Tem milhares. Como é que eu vou descobrir o N da UEMA? Porque eu, Rafa, em minha casa, eu vou ter que calcular o desvio padrão? Não, gente. Não, a UEMA dá o desvio padrão. Então, o que você está me ensinando? Revisão de matemática. Brincadeira. Isso aqui serve para você entender como é feito o cálculo, né? Mas o mais importante que eu quero que você entenda é o seguinte. O desvio padrão da UEMA, ele é por curso. Ou seja, o N que vai para cá não é o N de quem quer arquitetura. Não é, se no caso você for prestar a prova, por exemplo, para a CFO, o N é apenas para quem vai prestar a CFO. O N é por curso. Então, se for medicina, por exemplo, o curso é aquele N para o curso de medicina. Enfim, né? Só para te explicar esse dado também que é importante saber. Mas enfim, graças a Deus, a UEMA, ela entrega para nós o desvio padrão calculado. Amém. Não é não? Então tá aqui, Isso aqui, pessoal, se eu não me engano, é a prova de 2023, acredito eu. O desvio padrão de linguagem foi de 3,25, o desvio padrão de humanas foi de 3,27, o desvio padrão de matemática e natureza foi de 3,19. Beleza, Rafa. A gente acabou de ver no dado oficial da UEMA do ano de 2023, que eu acho que é, né? Não sei decorar de ser, que o desvio padrão das áreas são esses. São. Aí, perfeito. O que isso me diz? Cara, isso influencia diretamente na nota. Porque, olha que maluquice, deixa eu te falar uma parada aqui. Quanto maior for o desvio padrão da área, menor é a nota daquela área.
Você entende, cara, olhando para essa tela aí, que o desvio padrão é denominador? Portanto, desvio padrão alto é igual a nota baixa. Desvio padrão baixo, baixo, é igual a nota alta. E assim por diante. Então, se você está querendo me dizer que quando o desvio padrão é alto, a nota é baixa, então o inverso também vale. Se o desvio padrão é baixo, a nota é alta. Calma. Uai, Rafa. Então, dentre as 3 áreas que você está mostrando aí, a que tem menor desvio padrão é matemática. Concordo. Então, chuta. Qual é a que tem a maior nota? Matemática e natureza. Pega a visão. Pega a visão. E eu já estou com a calculadora aberta. Porque eu vou precisar nesta aula sobre nota da UEMA. Este ano, pessoal, foi um ano em que o desvio padrão de matemática foi 3,19. Mas já teve ano que ele foi 2,59. Caramba! Aí é muito baixo o desvio padrão. Rafa, mas por que o desvio padrão de natureza e matemática é baixo? Não faz sentido, matemática e natureza não é uma área difícil. Então era pra galera estar indo bem? Não, é porque normalmente, possivelmente, o pessoal vai mal e todo mundo vai mal. Ou é porque todo mundo faz e vai mal, e é todo mundo junto indo mal, e aí achata todo mundo, ou é todo mundo indo bem demais. Eu acredito na primeira opção, porque eu acho que é uma matéria difícil, né? A gente tem dificuldade em natureza e matemática, né? Mas então é isso, Rafa. Então, a primeira lei desta aula, se eu tivesse que separar essa aula em leis, a primeira lei é, na UEMA, a área que mais vale ponto é matemática e natureza. Rafa, quanto a mais de ponto? Me explica? Aí eu vou para a calculadora. E você vem junto comigo? Calma. Muda a página. Vamos lá. Olha isso aqui, vai. Como é que a gente vai calcular nota por área? Esquece isso aqui por enquanto. Né? Se eu pudesse pedir para a minha produção aqui, eu falaria assim para ela, apaga, né? Não tem jeito. Mas olha só, aqui ó, imagina isso aqui, esquece essa fórmula aí dividido por 3, tá? Deixa isso para lá por enquanto. Olha só para esse quadrinho aqui do exemplo que você está vendo aqui, ó, que é o exemplo real, tá? Isso aqui é o exemplo real de um aluno. Perfeito? Vem com o Rafa, ó. O Enem, ó, a UEMA te entrega o desvio padrão por área, que são aqueles 3 valores que eu já te expliquei. Entrega a média por área. A média é aquele x barra. Rafa, que x barra é esse? Esse aqui, né, doido? Esse x barra, mestre, beleza? Esse x barra que você está vendo aqui é essa nota média da área. Perfeito? Então, como é que se calcula... Rafa, como é que eu chego nessa nota aqui, 775,69? Vou fazer para você na mão, tá? Você vai pegar quantos acertos esse candidato fez, que foi quanto? 18. 18, menos quanto? Menos a nota da média daquela área. Certo? Vai pegar isso daqui, você vai dividir isso aqui pelo desvio, que é 3,25. Depois, você vai multiplicar, volta para a fórmula, cadê a fórmula? Aqui, ó, pega isso, ou seja, a nota do candidato, menos a média da área, divide pelo desvio padrão. Eu fiz isso, não foi? Vamos repetir o cálculo lá? Fala, vamos, Rafa? Vamos. 18 é a nota dele, menos a média da área, que é 9,04, dividido pelo desvio, que é 3,25. Fórmula, multiplica por 100 mais 500. Fazemos isso para todos. Eu vou até apagar tudo, apaguei até a fórmula que eu fiz lá. Tá aqui. Fechado ou não? Então tá aí. Depois que eu fizer esse cálculo, eu vou multiplicar por 100, o resultado daquele cálculo, e vou somar com 500. Vou fazer para você. Na prática. Vamos lá. Faz em casa aí, vai. Calculadora na mão. 18 menos 9,04. Faça aí. Eu não vou mostrar a imagem, pessoal, porque vira aula de física, né? Você vai ver que a imagem está invertida. Mas tudo bem, olha lá. 18 menos 9,04. Perfeito ou não?
Você está enxergando aí, ó. Ó, tá até legal. Prestou uma mensagem pro Rafa aqui no WhatsApp. Então tá aí, ó. 18 menos 9,04. Vou pedir para minha produção deixar a tela grande. Olha a tela grande aí, ó. Ó, vem com a tela para mim. Para mim, ó. Você está enxergando aí, ó. 18 menos 9,04. Perfeito? Aí eu vou pegar o quê, Rafa? Vou pegar isso aqui igual. Ou seja, a nota menos a média. Dividido pelo desvio padrão. Ou seja, dividir por 3,25. Igual. Vezes 100 mais 500. Então, multiplico por 100. Ó, multiplicando um valor por 100. Perfeito? Mais quanto, Rafa? Mais 500. Valor, 775,69. Vai para o slide. Produção, me ajuda no slide. Olha aí. 775,69. Tá vendo como é que chega no cálculo da UEMA? Você fala assim, não creio. Creia, irmão. Creia. Entendeu? É assim que você chega na nota da UEMA. Perfeito? Daí, pessoal, é bem possível a gente fazer análise. Sabe por que é possível fazer análise? Rafa, que barulho é isso? Uma moto, tá? Você não esquenta não. Olha só. Aqui, ó. Se você pegar matemática, o que é interessante de matemática? Primeiro, desvio padrão de matemática é baixo. Começa por aí. Ele tem um desvio padrão que vai baixo. Mas tem um dado mais interessante. Ela tem uma média baixa. O que acontece quando a média é baixa e o desvio padrão é baixo? Volta para a fórmula. Se a média é baixa, se esse x barra é baixo, quer dizer que uma coisa menos uma coisa baixa, isso aqui vira um delta grande. É ou não é? Quanto menor for o x barra, maior será o delta aqui em cima, maior vai ser a variação. Então quer dizer que maior será o meu denominador, aliás, ou o meu numerador, desculpa. Do mesmo jeito que, preste atenção, menor o desvio padrão, maior a nota. Então, cara, matemática, ela une duas paradas muito malucas. Ela une uma nota média baixa e um desvio padrão baixo. Então, ela, exponencia. Olha que maluquice, cara. Esse candidato, ele acertou 16 questões em matemática e natureza na UEMA. 16 questões em matemática e natureza na UEMA deu para ele 782,75. E a gente calcula do mesmo jeito que você viu eu calcular linguagens. Pode brincar de fazer cálculo aí. Tá bom? Esse candidato aqui acertou 16. Só que não foi matemática, agora foi humanas. E 16 de humanas deu para ele 719,87. Aí que vem o que falamos sobre o EMA. Todo e qualquer candidato neste ano que acertou 16 em matemática foi com a mesma nota. Na UEMA, a nota 15 em matemática e natureza vale o mesmo para todos, diferente do TRI. Perfeito? Então, olha só. Só que você percebeu que o 16 aqui de humanas está valendo menos que o 16 de matemática. Sim ou não? E outra, o 18 de linguagens está dando para ele 775,69. Ou seja, 18 em linguagem dá uma nota menor do que matemática. Que 16 deu maior nota. E o que é ir para o quádruplo? É a média dessas três notas aqui, ó. Ou seja, a gente pega essas três notas, divide por 3 e chega na nota objetiva, que é a nota que vai para você competir no quádruplo. Então entende uma coisa, matemática e natureza vale mais. E neste ano, o desvio padrão foi 3,19. E no ano que foi 2,59? Meu parceiro, a nota era altíssima. Entendeu? Então, assim, você tende a brigar mais pelo quádruplo no ponto de corte ali, quanto melhor você foi em matemática e natureza. Perfeito? Só a ponto de vista de curiosidade, a nota máxima de matemática, eu não vou calcular aqui, vou calcular para você aqui agora. Imagine que o caboclo tenha feito 20 questões de matemática, o mesmo cálculo. 20, matemática acertou 20, menos 6,98, que é a média, né? Igual, deu 13,02, dividido por 3,19. Estou fazendo um cálculo junto com você. Perfeito? Vezes 100, não é isso? Mais o que? 500. Estou fazendo aqui, ou seja, matemática, a nota máxima foi 908,15. Ou seja, para quem acertou 20 questões de matemática, ele foi com uma nota, a nota que iria compor aqui seria 908. É doido, é muito ponto.
Perfeito ou não? Rafa, faz isso para humanas. Imagina que tenha acertado 20 humanas. 20 menos quanto? Menos 8,81. 8,81. Perfeito. Dividido por quanto, Rafa? 3,27. Divide aí por 3,27. Opa, 3,27. Igual. Deu igual a 3,42. Vezes 100 mais 500. Nota máxima de humanas possível é 842,201. Perfeito? Faz isso para linguagens. Rafa, linguagens. Ele acertou 20. Perfeito? 20 menos. O valor das questões da UEMA são fixas, né? Então daria para fazer, né? Se você daria para você pegar a nota, dividir pela questão, descobrir o valor da questão e multiplicar por 20. Também daria para chegar também. Mas vou fazer pela fórmula, ó. Então ele acertou 20 menos a média da área, que é 9,04. Perfeito? Igual. Dividido pelo desvio padrão, que é 3,25. Perfeito? Vezes 100 mais 500. Ou seja, a nota máxima de linguagem foi de 837,23. Olha que loucura. Matemática, a nota máxima foi 908, cara. Enquanto que humanas foi 842, enquanto que linguagem foi 837. Matemática, pessoal, é quase 80 pontos. Aliás, quase não. É praticamente 80 pontos, né? É 71 pontos abaixo da nota máxima de matemática. 70 pontos dividido por 3 nessa média é muito ponto, cara. Te tira na UEMA de um 710 e te leva para um 725, por exemplo, e te coloca dentro do quadro. Por isso que eu sempre falo para a galera o seguinte, entenda como a UEMA ela funciona. Entendeu? Tá bom, Rafa. E é assim que nós chegamos na famosa nota do quadro. Perceba que a nota do quádruplo aqui, ó, não é 47 questões, 48, 46. É essa daqui que você está vendo, ó, que eu estou mostrando ampla concorrência para medicina, né? Lembrando que este ano, pessoal, a gente tem aí 36 vagas, né, para São Luís, ou seja, saímos aí de 29 para 36 vagas, né? Lembrando que são 45% das vagas são de ampla concorrência. Se eu não me engano, Caxias também são 36 vagas, pois eu preciso conferir isso. A Imperatriz são 18, né? Depois eu vou conferir isso, tá? Software ferrado, depois ele confere. Perfeito. E aí, isso aqui é o quádruplo, né? Rafa, por que às vezes chama um pouquinho a mais que o quádruplo? Porque tem empate, né? Toda vez que você tem empate, por exemplo, essas duas pessoas aqui, elas empataram, ó. Essas três aqui empataram. O empate leva a chamar mais pessoas, né? Perfeito? Então, basicamente é isso. Isso é o quádruplo. Para encerrar nossa aula sobre o cálculo EMA, vamos para esse nosso último slide aqui, ó. Classificação final. Esse slide eu tenho uma missão para falar com você aqui. O peso da redação. Eu já te mostrei como calcula o desvio padrão. Já te mostrei que a nota de matemática e natureza é a nota mais pesada na UEMA. Eu te mostrei que o cálculo de notas leva em conta o desvio padrão e não é o número de questões. Mas agora eu venho para a parte mais louca da prova da UEMA. Perfeito? A redação. Cara, a redação da UEMA, ela faz uma diferença, pessoal, absurda. Quer ver? Imagine um candidato, vou separar em dois candidatos aqui, candidato 1 e candidato 2. Como é que a nota da UEMA ela entra no cálculo? Perceba que esse aluno, por exemplo, ele teve uma nota de redação igual a 595,91. Uai, Rafa, para mim a UEMA era assim, 9, 8, 8,5, 7, não é assim que é a UEMA? Aí eu escutei meu amigo falar que tirou 8,5 na UEMA. Aí, do nada, lá nesse nota, desempenho na produção textual 595, como é que maluquice é essa? Galera não leu o edital, né? Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, a nota de redação dele realmente foi 9, ele tirou 9. Mas essa nota de redação, ela é transladada para um desvio padrão também. Ou seja, a nota dele foi 595,91. Obviamente que quanto maior nota de redação ele tirar, maior vai ser isso aqui. O cálculo de redação é o mesmo. Olha só, eu tenho um desvio e tenho uma média. Então, como é que eu cheguei nessa nota 595,91? Eu fiz o mesmo cálculo. Tela. Produção, me ajuda na tela aí. Vamos lá. De novo, cálculo. Depois você vai olhar para o slide, tá? Eu tô com o slide aberto, relaxa, relaxa. Só vem com o Rafa aqui, vamos lá. Nota de redação do candidato. Ele tirou 9. Olha o 9 aí. Menos a média do curso. Qual foi a média?
8,06. Depois você olha lá no slide, tá 8,06 lá, perfeito? Isso dá igual a quanto? 0,94. Dividido pelo desvio padrão. Quanto que foi o desvio padrão, Rafa? Da redação, 0,98. Então, 0,94 que foi a diferença, dividido pelo 0,98, isso dá igual a isso aqui. Vezes 100, mesmo cálculo. Perfeito? Mais quanto, Rafa? Mais 500. Então, vezes 100, mais 500. Então, fiz lá, vezes 100, mais 500. Não brinca. 595,91. A nota do cara. Ué. É edital. E é essa nota que será multiplicada pelo peso 4 na fórmula da UEMA que você tem já. Que será multiplicada pelo peso 4 aqui. Ou seja, a prova da UEMA, ela é toda moldada por esse cálculo de desvio padrão. Rafa, por quê? Não sei. Deve ter um porquê. Perfeito? Deve ter um porquê. Então tá aí. É assim que a gente vai fazer o cálculo. E aí o que acontece? Imagina que você tenha dois candidatos. Vamos aqui simular dois candidatos para encerrar a nossa aulinha sobre cálculo UEMA. Primeiro candidato, ele me acerta. Ele faz uma nota. Vamos pegar aqui, vamos pegar o candidato aqui. Ó. O candidato que tirou essa nota aqui em São Luís. 719,18. Perfeito? Então imagina que esse candidato ele fez 719,18. Ele é a nota de corte do quádruplo da nota objetiva. Imagina que esse caboclo aqui ele tenha feito um 9 na redação. Então ele é esse caboclo que ele fez 9 na redação. Então a nota dele em redação é esse aqui, ó, 595,91. Perfeito? Agora imagine outro candidato que tenha feito uma nota 700 e, sei lá, vou trocar aqui. Imagina um candidato que tenha feito uma nota, deixa eu pegar aqui borracha, ver se eu vou conseguir pegar a borracha aqui. Consegui. Então olha só. Imagina um candidato agora que tenha feito uma nota 750, perfeito? Então, ó, deixa eu tirar da borracha, não quer deixar eu pegar não. Peraí, Rafa, 700 e... Peraí, deixa eu apagar tudo aqui, ver se consigo fazer aqui. Pronto, agora vai. Então vamos lá. O candidato ele fez 719,18 e tirou 9 na redação. Primeiro candidato. Segundo candidato, ele fez 750. Quanto? 750. Cara, 750 ele tá bem lá para cima, viu? Do quádruplo. Muito lá para cima do quádruplo, tá? E ele, na verdade, tirou 8 na redação. Então, sei lá, ó, eu passei bem classificado no quádruplo demais. E meu amigo que passou no último do quádruplo, coitado, tem chance não, porque passou lá no último do quádruplo, tá sem chance. Bora ver se ele tá tão sem chance assim, com um ponto de diferença na redação? Vamos ver quem ri por último aqui. Olha só, pessoal, presta atenção. Vamos de cálculo. Como é que é o cálculo, então? Essa nota 9 que você está vendo aqui de redação, essa aqui, ó, 595,91, certo? Vamos descobrir quanto que é a nota 8. Tela pro Rafa. Vamos lá, tela. Bora descobrir. Eu pego 8 menos 8,06, que é a média do curso, igual. Vou dividir isso por 0,98, igual. Multiplico. Deu negativo, tá tudo bem. Por 100, igual. E somo com 500. Igual. Espero que tenha aparecido para você aí. Nota desse caboclo. 493, olha lá, 0,87. O que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar a nota objetiva por 0,6 e a nota redação por 0,4. Isso é a média final que ele vai disputar a vaga. Vamos para cálculos. Então vamos lá. Primeiro candidato, 719, perfeito? Espera aí. 719,18, pegar até a vírgula. Vou deixar sem nada. Multiplicado por 0,6, perfeito? Que é a nota objetiva, igual. Eu vou anotar, para a gente não perder os valores. 431,508. Primeiro candidato. E vou pegar agora a nota dele. 595, que é a nota 9, né? Desse caboclo aqui, vírgula 91. Perfeito, pessoal? E vou multiplicar isso aqui por 0,4, igual 238,364. Grava. Essa é a somatória do candidato 1. Candidato number 2. Vamos para o number 2, aprendendo inglês com o Rafa. Vamos lá. Candidato number 2 agora. A gente vai pegar os 750 dele, no quádruplo, vezes 0,6. Top.
Esse candidato foi com 450. Gravou o 450 dele? Gravei, Rafa. Perfeito. Agora vamos para a redação dele. 493, que ele tirou 8, né? Vírgula 87. E vou multiplicar isso aqui por 0,4, que é o peso da redação. Igual 197, né? 197, quanto? 548. Vamos somar agora? Vamos somar. Somando o candidato número 1, que é o... Vai para a tela aí do slide. Cadê? Tela do slide. Aqui, ó. O candidato número 1 é esse aqui, ó. Que eu estou segurando aqui, ó. É o cara que passou lá no último do quadro, né? Bora ver? Ele está com 431,508 mais 238,364. Igual. Esse menino aqui ele foi com 669,872. E o outro, Rafa? Bem comigo. 450 mais 197,548. 647,548. Ah! Que isso, Rafa? 21 pontos atrás. Você entendeu, né? Redação na UEM, ela muda o jogo. Esquece. Ela te tira do último do quadro e te coloca dentro das vagas por 1 ponto. Deixa eu te falar uma coisa. Esquece o slide. Se você tiver passado no quadro, não importa a sua posição. Você pode ter sido o último. Um 9,5 na redação, ou um 10. Eu fiz o cálculo com 9 e com 8. Imagina um 10. O estrago é muito grande. Você vai passar, cara. É muito difícil te segurar. Então, a posição no quadro, ela pode ajudar? Pode. Mas ela não garante muita coisa. Cara, eu fiz aqui uma análise com uma diferença de 1 ponto de redação. Mas se essa diferença for de 1,5, de 1,25, ou de 1,75, ou de 2, um 10 na UEMA, cara, relaxa. Você vai pegar o elevador assim, ó, subir. E é com esta que eu deixo esse vídeo com você. Curte, compartilha, manda para todo mundo que vai fazer o EMA. Tamo junto? Até a próxima.